Pessoal, desde a Revolução Industrial, a humanidade liberou mais de 1,5 trilhão de toneladas de dióxido de carbono, ou CO2, na atmosfera terrestre. Isso é impressionante, não é verdade? E é sobre isso que vou explicar para você hoje, as mudanças climáticas. Quem realmente é o responsável por tudo isso? Existe alguma solução? Fica aqui comigo para descobrir. As mudanças climáticas são alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima da Terra. Essas mudanças são causadas principalmente pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, que liberam gases do efeito estufa na atmosfera. Mas você já sabe de tudo isso que acabei de dizer, não é mesmo? Mas para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo. O clima da Terra sempre mudou naturalmente. Para você que achava que o clima muda apenas pela ação humana, sinto-lhe em informar, mas não. Ao longo de milhões de anos, ciclos glaciais e períodos quentes já ocorreram antes da influência humana. No entanto, as mudanças climáticas que estamos vivenciando atualmente são rápidas e muito intensas. Hoje em dia nem parece que temos estações do ano, sendo causadas principalmente pelas ações humanas. A Revolução Industrial foi um período de transformação radical na forma como as sociedades produziam e consumiam bens. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, essa revolução marcou a transição de uma economia predominantemente agrícola para uma economia industrializada, baseada em máquinas a vapor e outras tecnologias inovadoras. A invenção de máquinas como o tear mecânico e a máquina a vapor permitiu a produção em massa de bens, aumentando a eficiência e diminuindo os custos. As fábricas se concentraram em cidades, atraindo grandes contingentes populacionais em busca de trabalho. Isso levou ao crescimento acelerado das cidades e à transformação da paisagem urbana. A utilização do carvão mineral como principal fonte de energia para as máquinas a vapor impulsionou a industrialização e intensificou a exploração de recursos naturais. Mas de tudo isso que acabamos de dizer, qual é a relação da Revolução Industrial com as mudanças climáticas? A Revolução Industrial foi um ponto de inflexão crucial na história do clima da Terra. A queima em larga escala de combustíveis fósseis, como o carvão, liberou grandes quantidades de dióxido de carbono, o famoso CO2, e outros gases do efeito estufa na atmosfera. Esses gases intensificaram o efeito estufa natural, causando o aquecimento global e as mudanças climáticas que observamos hoje. Em resumo, a Revolução Industrial, ao promover a industrialização e a urbanização em grande escala, desencadeou um processo de emissão de gases do efeito estufa que persiste até os dias atuais. Essa emissão desenfreada é o principal motor das mudanças climáticas que ameaçam o planeta. O desmatamento é um problema ambiental que acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. Cidade de madeira para construção, combustível e agricultura impulsionou o corte de árvores em larga escala ao longo dos séculos. As primeiras civilizações já realizavam pequenas clareiras na floresta para obter alimentos e materiais. Com o desenvolvimento da agricultura, a necessidade de terras cultiváveis levou ao desmatamento de grandes áreas. A construção de cidades e infraestruturas também exigiu a derrubada de árvores. A partir do século XVIII, a demanda por madeira para alimentar as indústrias e a expansão da agricultura para alimentar a crescente população urbana aceleraram o processo de desmatamento. A busca por novas terras para o cultivo e a criação de gado também impulsionou o desmatamento de vastas áreas de floresta, especialmente em regiões tropicais. O crescimento das cidades e a construção de infraestruturas, como rodovias e hidrelétricas, contribuíram para a fragmentação e destruição de ecossistemas florestais. As consequências do desmatamento são gravíssimas. Florestas abrigam uma grande diversidade de plantas e animais. O desmatamento destrói habitats e leva à extinção de espécies. As florestas desempenham um papel fundamental na regulação do clima, absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera. O desmatamento libera esse carbono, contribuindo para o aquecimento global. A remoção da cobertura vegetal expõe o solo à erosão, diminuindo sua fertilidade e capacidade de retenção de água. As florestas regulam o ciclo da água, influenciando o regime de chuvas e a disponibilidade hídrica. O desmatamento altera esses ciclos, podendo causar secas e inundações. O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que tem sofrido com taxas alarmantes de desmatamento nas últimas décadas. As principais causas do desmatamento na Amazônia são a expansão da agricultura, a pecuária, a exploração madeireira ilegal e a construção de infraestruturas. Ok, eu falei, mas quem realmente é o responsável por toda essa catástrofe? Atualmente, a China lidera o ranking de maiores liberadores de gases poluentes na atmosfera, sendo responsável por mais de 25% de toda a liberação mundial. Então a China é a verdadeira culpada. Pronto, acabou o vídeo. Tchau, risadas. Não, o vídeo não acabou, e a China também não é a culpada disso.
Em segundo lugar, após a China no ranking, está os Estados Unidos, que, arredondando, é responsável por 20% da liberação total de gases. Com isso, os Estados Unidos e a China são os culpados, certo? Errado. Olhando em posições mais abaixo no ranking, vemos países da Europa, Ásia, Oceania, América, África, de todo lugar do mundo. Mas quem é o culpado então? Bom, vamos analisar a quantidade total liberada de gases poluentes em toda a história do país ou região. Nesse ranking, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar, logo abaixo a União Europeia e depois a China. Com todos esses dados em mão, agora sim podemos ver quem é o real culpado. Felizmente, essa resposta é uma discussão mundial que nunca chega em algum acordo. Porém, a resposta mais aceita é que a humanidade inteira é responsável pelas mudanças climáticas. O que podemos fazer para tentar erradicar este enorme problema? Para reduzir as emissões de gases poluentes, podemos aumentar a produção de energia limpa, como solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Reduz a dependência de combustíveis fósseis e diminui as emissões. Melhorar a eficiência energética em edifícios, indústrias e transportes, utilizando tecnologias mais eficientes e promovendo o consumo consciente. Incentivar o uso de transportes públicos, bicicletas e veículos elétricos, além de investir em infraestrutura para pedestres e ciclistas. Desenvolver tecnologias para capturar o dióxido de carbono da atmosfera e armazená-lo em locais seguros, como rochas porosas. Adotar práticas agrícolas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa, como a agricultura de conservação e o manejo sustentável do solo. Entre muitas outras formas, que a maioria só podem ser decididas pelos governos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe aí nos comentários quais assuntos de vídeo você quer que eu traga aqui para você. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!